Salve, salve, fiel torcida, salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo, tudo bem com vocês? Macedo na área para comentar sobre a invasão corintiana que aconteceu hoje no Parque São Jorge. Vários torcedores das torcidas organizadas do Corinthians invadiram hoje o Parque São Jorge em forma de protesto e nós vamos falar a nossa opinião sobre isso aqui no canal nesse vídeo. Mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá aqui ó, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos e deixe o seu like, que é super importante para nós e muito importante para o canal, beleza? Bora falar desse ato quase de desespero dos torcedores corintianos fizeram hoje no Parque São Jorge? Roda a vinheta aí, Jacir. Pois é, galera, hoje, dia 3/6/2025, 3 de junho de 2025, vai ficar marcado para a história do torcedor corintiano, da torcida corintiana, da história do clube. Muitos vão dizer que é mais um dia comum, que é mais uma manifestação de torcedores, que é mais uma manifestação da torcida organizada, mas eu acho que não. Eu acho totalmente o contrário disso. A gente vai trazer as imagens aqui para vocês reverem, para quem não viu. Acho que todo mundo viu essas imagens, né? Imagens que rodaram hoje à tarde as redes sociais. O momento da invasão dos torcedores no Parque São Jorge. Tá aí o presidente dos Gaviões, o Alê, o vice-presidente, a galera chegando, invadindo o Parque São Jorge, né? De uma forma um pouco abrupta, vamos dizer assim. Mas foi um manifesto, uma manifestação totalmente pacífica e sem qualquer tipo de ordem de violência. E eu vejo como um ato de desespero, cara. Eu vejo como um ato realmente de desespero do torcedor corintiano em querer salvar o clube. Em querer salvar o clube da mão desses caras que estão aí, tá? E eu boto todo mundo no mesmo balaio. Não tem essa de defender lado A, lado B, é todo mundo. Todo mundo no mesmo balaio. Porque a gente está vendo hoje, está muito claro para todos nós, que os caras só pensam realmente no poder. Só pensam realmente nas cadeiras de presidente, de diretores, nos status, que deve ter isso aí, né? Com certeza, né, os status são muito grandes, né? Afinal, a gente já viu o presidente ser candidato a deputado federal e ganhar a eleição. Já vimos diretores serem candidatos a vereadores, né? Não ganhou eleição, mas foi candidato. Enfim, o Corinthians, ele dá muita projeção para muita gente. E parece que esses caras só querem isso. Só querem a projeção de ser algo do Corinthians, né? De ser diretor, de ser presidente, de ser até um assessor do clube, né? Então, pessoal, o torcedor comum, o torcedor aí das organizadas, o torcedor que realmente ama isso aqui, ama isso aqui, tá cansado de tudo que tá acontecendo no Corinthians. Tá cansado da forma que o Corinthians vem sendo dirigido. Tá cansado da forma que o Corinthians vem sendo gerido por esses caras. Chegou o momento realmente de dar um basta em tudo que tá acontecendo. E eu não falo em violência, eu não falo em quebradeira, nada disso. Nós somos totalmente contrários a esse tipo de manifestação, né, violenta. Mas tem que acontecer algo, cara. E hoje, essa invasão dos torcedores mostrou que o torcedor corintiano precisa fazer algo. E não é, repito, com violência, com ameaça de ninguém, nada disso. Não ameace ninguém via rede social, não faça isso. Não é esse o caminho que tem que ser feito. Não é xingando os caras. Não é esse o caminho. O caminho é você se manifestar de forma pacífica, exigindo a reforma do estatuto. É isso mesmo. Agora chegou a hora do torcedor corintiano exigir. Não é pedir, é exigir a reforma do estatuto. E não é uma reforma para inglês ver. É uma reforma profunda para tirar o poder da mão desses caras que estão aí. Para que haja uma renovação do Conselho
deliberativo, que haja uma renovação dos quadros políticos do Corinthians? Ou você acha que não existe sócios que querem se candidatar e não conseguem ser candidatos? Porque existe uma panelinha dentro das chapinhas que não deixam ninguém se aproximar para ser candidato. Então, uma reforma profunda tem que ser feita, e essa reforma tem que, a partir do fim das chapinhas. Tem que acabar as chapinhas. As chapinhas hoje representam como se fosse um partido político, que ali eles negociam com os candidatos a presidente os cargos que eles vão ter lá na frente, né? Diretoria, seria os assessores, né? Para poder ganhar o salarinho, né? O emprego do sobrinho, o emprego do tio, o emprego do primo. É isso hoje, essas chapinhas. É o conchavo que a gente fala aqui na política tradicional. É a disputa pelo poder. E o clube cada vez indo para trás, indo para o buraco, porque não existe interesse em salvar o Corinthians. Essa que é a verdade. Tá muito claro para todo mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo hoje. Vocês viram o que aconteceu no sábado. A briga pela cadeira de presidente do Corinthians. Não é pelo Corinthians. Nunca foi pelo Corinthians. Os caras que estão aí na política estão desde a época do Vicente Mateus, desde a época de Dom Alibe. Estão se revezando no poder. Ora estão no poder, ora estão na oposição. É de acordo com o conchavo. Ao conchavo deu certo. Vamos virar no poder. Ao conchavo dessa vez está errado. Vamos virar oposição. Mas dependendo, nem faz o conchavo na oposição que nem oposição vira. Nem oposição é. Quantas e quantas coisas aconteceram nos últimos anos que esses caras fecharam os olhos, não fizeram nada. E nós sempre defendemos aqui um conselho deliberativo, ativo, investigativo, que não deixe que coisas erradas aconteçam no Corinthians. Isso é muito bom, tem que ter. Mas hoje nós vimos o quê? Luta pelo poder. Única e exclusivamente a luta pelo poder. E não pelo clube. Não existe interesse em salvar o Corinthians. Isso está muito claro. Isso está muito claro. Então é importante você, corintiano, você não sabe o tamanho da sua força. A força que nós temos nas redes sociais. É hora de se levantar. Repito, não com violência, nem ameaçar ninguém, nada disso. Se você fizer isso, você vai estar fortalecendo a narrativa desses caras. Não, nada, zero violência. Faça de forma pacífica. Escreva reforma do estatuto já. É essa a hashtag que tem que ser levantada. É esse o nosso pedido que tem que ser feito. Você que é sócio do Corinthians, exija do cara que você elegeu para o conselho que vote a reforma, que paute a reforma. E não seja uma reforma branda, que seja uma reforma profunda, que acabe o poder desses caras, que acabe o poder dos vitalícios, que acabe o poder dos sócios que têm vantagens, dos conselheiros, perdão, que tem lá os seus privilégios, que tem direito a ganhar ingresso, que tem direito a comprar ingresso, que tem direito a camarote. Tem que acabar com isso, cara. O Corinthians não é desses caras. Vocês representam os sócios, mas vocês não são donos do Corinthians. Vocês foram eleitos para representar os sócios do Corinthians. Então, chega. Basta. Agora é hora da reforma. Reforma do estatuto já. É esse o mantra da torcida corintiana. É isso que o torcedor corintiano tem que se levantar agora. Exigir a reforma. Cobre do sócio, o sócio cobre do conselheiro, que seja pautada a reforma. E tem que ter as seguintes diretrizes. Fim do privilégio dos vitalícios. Acabar com as chapinhas. Que o conselheiro seja eleito de forma com voto individual, assim como é eleito o deputado, assim como é eleito o vereador. Tem que ser dessa forma. E também que o sócio torcedor tenha direito a voto. Chega! Tem que aumentar o colégio eleitoral do Corinthians para acabar com o voto de cabresto. Para acabar com os colégios
eleitorais formados lá dentro, o curral eleitoral que existe dentro do Corinthians, tem que acabar com isso. E vai acabar como? Tendo o sócio, o torcedor, tendo direito a voto. Repito, o torcedor corintiano está cansado. Está cansado dos Andrés, está cansado dos Augustos, está cansado dos Duílios, está cansado de Robertos de Andrade, está cansado de toda essa gente. Ninguém aguenta mais. É Mandendo da Carne, é Jaça, é Nenê do Posto, é não sei quem, é não sei que lá. Chega! Não dá mais para esses caras ficarem distando as cartas dentro do clube. Tudo que foi feito no passado deu errado. E o Corinthians vive olhando para o passado. Sempre esses caras se revezando no poder. Não dá. A receita tá aí, já deu errado. Vai repetir a receita para quê? Para dar errado de novo? É isso? Não. Não. Esse manifesto hoje feito pelos Gaviões e pelas torcidas organizadas invadindo o Parque São Jorge foi muito simbólico. Porque foi um ato de desespero. Mostrando que o torcedor corintiano tem que se levantar contra o que está acontecendo. E repito, não é com violência, não é com ameaça, pelo amor de Deus. Não façam isso. Que vocês fazendo isso, vocês vão fortalecer e fazer o que eles querem. Que eles querem ser vítimas. E eles têm uma narrativa pronta para isso já. Né? Que eles usam aí, atrelados até por pessoas da mídia. Pessoas da mídia. Fortalecendo essa narrativa deles, né? Então não façam isso. É hora de fazer isso de maneira ordeira e de maneira correta. Reforma do estatuto. É esse o mantra. É isso que tem que ser feito. Você, torcedor, leva uma faixa no próximo jogo do Corinthians. Reforma do estatuto já. Torcedores organizados, façam um bandeirão pedindo a reforma do estatuto. É isso que a gente tem que fazer. Dessa forma, desse jeito. Sem briga, sem ameaça, sem violência, sem nada. Usando a nossa força, a nossa voz, a voz do torcedor corintiano. Vocês não sabem o tamanho da força de vocês. Vocês já derrubaram técnicos, vocês fizeram contratação de jogadores, tudo através da força das redes sociais. Vocês não sabem o quanto eles temem as redes sociais. Eles morrem de medo das redes sociais. Então, pessoal, é hora da gente se levantar e pedir a reforma do estatuto já. Repito, sem violência, sem nenhum tipo de... Nada disso, pelo amor de Deus. Fazer isso, é isso que eles querem. Não. De forma ordeira, respeitosa, pedindo que o Corinthians seja passado a limpo. E vai ser passado a limpo quando esses caras perderem o poder e que haja uma renovação, novas pessoas apareçam na política, novos sócios venham aparecer, novos conselheiros e quem sabe um presidente eleito, um presidente que tenha realmente pensamento positivo, querendo o bem do clube, como outros rivais tiveram, esses presidentes que quiseram o bem e se levantaram. Por que o Corinthians não pode ter um cara assim? Com certeza tem um cara aí dentro. Só que o cara não tem força para poder se levantar, ser candidato, querer. Não tem força para isso. Mas só vai ter força quando tiver a chance. E a chance vai ter quando a reforma do estatuto acontecer e esse sistema político ser quebrado. Porque do jeito que tá não dá mais. Não dá mais. Reforma do estatuto já. Escreva essa hashtag. E vamos levantar essa ideia. Vamos bater em cima disso. Beleza? Tamo junto, galera. Vamos aí cobrar a galera aí para tentar reformar esse estatuto. E vamos tentar mudar esse Corinthians antes que seja tarde demais. Um grande abraço. E vai, Corinthians.